Vamos fazer nesse vídeo um exercício de fixação sobre os conceitos e a utilização dos métodos virtuais. Neste pequeno exemplo, eu criei uma classe base que tem uma função virtual que eu denominei vfunc. Como ela deve poder ser substituída nas classes derivadas, eu precedi da palavra reservada virtual. Como esta classe tem ao menos um método virtual, é técnica de boa programação que o destrutor dela também seja declarado como virtual. A implementação dessas duas funções, vfunc e o destrutor, apenas emitem mensagens, que é para permitir que a gente fizer a demonstração, ver que cada uma delas está sendo executada. Em seguida, eu criei uma classe chamada derived1, derivada1, que herda da classe base. Como é uma classe herdeira, ela pode utilizar o polimorfismo e definir métodos que substituem os métodos na classe base. Então, eu criei uma função vfunc com a mesma assinatura da vfunc na classe base, nenhum parâmetro, nome vfunc retorna void, nenhum parâmetro, nome vfunc retorna void. Como esta função deve substituir uma função na classe base que foi declarada como virtual, eu declarei ela como override. Caso não exista a função correspondente na classe base, o compilador dará. Mesma coisa com o destrutor. E a implementação dela apenas imprime outras mensagens diferentes das funções correspondentes na classe base. E criei uma segunda classe derivada, derived2, que também herda de base e que redefine as mesmas funções. A gente sabe que, para que ocorra o polimorfismo, os objetos dessas diversas classes, base, derivada 1 e derivada 2, devem ser acessados não através de objetos diretamente, mas através de ponteiros que apontam para objetos da classe base. Como o tipo ponteiro para a classe base é muito utilizado, a gente vai definir um apelido, um type-desc, renomeando pt base para que isso passe a significar base estrelina. A gente pode continuar usando base estrelina, não tem problema nenhum, mas eu particularmente acho que a gente utilizando um nome específico para o ponteiro polimórfico, o programa fica mais claro, para não confundir com os ponteiros que a gente criou por razões normais, para criar arrays, etc. Eu vou criar um conjunto de objetos polimórficos, armazenados dentro do mesmo vetor. Esta é uma das grandes utilidades do polimorfismo. Você pode criar um container único, um array único, que contém objetos de tipos diferentes. Então você vai ter 10 objetos do tipo pt base, mas na realidade cada um deles, conceitualmente, pelo menos, vai ser de um tipo diferente. Então eu estou declarando x como um vetor de ponteiros para a base, inicialmente com 0 elementos. Depois eu pergunto ao usuário quantos elementos ele vai criar entre 1 e 10. Feita essa escolha, eu redimensiono o vector strx para ele passar a ter n elementos. Agora eu vou criar os meus n elementos, cada um de um tipo diferente. Como são objetos polimórficos, eles têm que ser criados dinamicamente, utilizando o new. Então eu pergunto ao usuário, para cada um dos n elementos, de que tipo ele quer que esse elemento específico seja. 0 se for do tipo base, 1 se for do primeiro tipo derivado e 2 se for do segundo tipo derivado. Em seguida, eu crio cada um dos objetos. Todo objeto polimórfico tem que ser criado com new. Note que é new sem colchete depois, porque a gente não está criando um array de objetos, a gente está criando um único objeto alocado dinamicamente. Então, o x índice i vai ser um new base, ou um new derived 1 ou um new derivado 2. Criado o vector de objetos polimórficos, para mostrar as características deles, eu vou chamar a vfunc de cada um. A função vfunc imprime uma mensagem dizendo de que classe específica já sendo executada a vfunc. Então eu faço um for i de 0 a n, chamando a mesma função em cada uma das execuções do laço. Apesar de eu chamar a mesma função, vão ser executadas funções diferentes. Quando eu não precisar mais desse vector de objetos polimórficos, eu preciso destruí-lo. Atenção para não se confundir. O vector, a classe base str vector, já tem um destrutor. Então eu não preciso me preocupar com a desalocação do vector propriamente dito. O que eu preciso desalocar são os elementos do vector. Cada um desses elementos é um ponteiro que foi alocado com new. Então cada um dos ponteiros precisa ser desalocado com delete. Como ele foi alocado com new e não com new colchete, vai ser liberado com delete e não com delete colchete. Nesta hora aqui,
a gente vai ver que, ao chamar a função delete em cima do ponteiro, o compilador chama o destrutor da classe apropriada. Como o destrutor é virtual, então se o ponteiro apontar para, por exemplo, o derived2, vai ser chamado o destrutor da derived2. Que, por sua vez, como a derived2 herda da classe base, o destrutor da classe derived2 chama o destrutor da classe base. Vamos ver isso em execução. Eu começo perguntando ao usuário quantos elementos ele quer ter no array. Vamos pôr 5. O primeiro elemento eu quero do tipo base, o segundo do tipo derivado 1, o segundo do tipo derivado 2, o terceiro do tipo derivado 2 também, derivado 1 para o último elemento. Aí aqui vamos ver a execução, vamos acompanhar passo a passo. Inicialmente nós temos a coisa mais importante que eu queria que acontecesse neste programa aí. Note que foram chamadas funções diferentes nessa linha do programa. O mesmo método sendo chamado em ponteiros para objeto tipo base, mas na realidade aconteceram chamadas de funções diferentes. Em seguida, nós temos as chamadas do destrutor. For i de 0 a n, eu imprimo liberando o elemento índice i e depois a informação do destrutor. O primeiro elemento é um elemento do tipo base. Como esperado, foi chamado o destrutor da classe base. O segundo elemento, o elemento índice 1, ele é um elemento do tipo derivado 1. Como era de se esperar, foi chamado o destrutor de derivado 1, mas apareceu também uma chamada ao destrutor de base. Por quê? Por herança. Lembremos que a classe derivada 1 herda da classe base. Continuam válidos todos os mecanismos que a gente viu quando estudou herança entre classes. Quando se chama o destrutor de uma classe derivada, primeiro é chamado o destrutor da classe mais baixa na hierarquia, mais derivada, mas em seguida chama os destrutores da classe base. Foi o que aconteceu aqui. E a mesma coisa quando eu liberei o objeto índice 2, quando eu liberei o objeto índice 3 e quando eu liberei o objeto índice 4.